Esse é o Casio G-Shock GA2100. Ele tem a resistência que a gente espera de um G-Shock, mais uma caixa mais fina, leve e discreta. Eu acho que isso explica boa parte do sucesso dele e por que ele é um dos relógios mais vendidos da Casio. Nesse vídeo, eu vou mostrar o relógio, falar da construção, conforto, funções e principalmente da versatilidade que encontrei nele. Eu sou o Felipe e esse é o canal Relógios na Realidade. Bora pro vídeo. O formato octagonal é a característica mais marcante do GA2100 e acabou recebendo o apelido de Casio Oak, por seu formato lembrar o famoso Royal Oak. Mas o que mais interessa nele é como ele funciona no pulso. A caixa mede 45 milímetros de diâmetro, com lug-to-lug de 48 milímetros, e ele tem uma espessura de 11 milímetros. O peso é de 51 gramas. Então, apesar dos 45 milímetros parecerem bastante no papel, ele é muito fino. E no pulso, para mim, fica bem mais equilibrado do que os números sugerem e é mais compacto do que a maioria dos G-Shocks. A construção combina carbono e resina e usa uma estrutura chamada Carbon Core Guard. É basicamente uma tecnologia que garante uma proteção interna e uma resistência sem aumentar o peso e o tamanho. O vidro é de cristal mineral e a pulseira é feita de resina também. Além disso, a gente tem 200 metros de resistência à água. Aqui na traseira fala sobre a tecnologia e também sobre a resistência à água. Na prática, é justamente o tipo de relógio que você usa sem preocupação. Suor, água, areia, pequenas batidas, eu não fico pensando muito em proteger o relógio. E para mim, essa tranquilidade faz parte da experiência de ter um G-Shock. Mas vamos falar de uso real. Bom, meu principal aqui do GA2100 é com certeza a academia. Ele é leve, confortável, a pulseira de resina funciona muito bem com o suor e eu não fico preocupado em bater o relógio durante o treino em uma anilha ou um halter, né? Só que ele não ficou preso só à academia. Eu já usei ele na praia, então ele se dá muito bem em questão de imersão, ele tem 200 metros de resistência à água, né? E também à areia. Já usei também ele para trabalhar, como ele tem um formato discreto, na verdade, ele é todo preto, né? Então ele é sóbrio e discreto, então ele passa desapercebido aí também no ambiente de trabalho. Já usei ele com camisa polo em situações mais casuais, com polo e jeans, por exemplo, ou até de bermuda e chinelo para ir para a padaria, né? Então é um relógio que ele consegue te acompanhar em várias situações, e essa é a característica que eu mais valorizo. Ele continua sendo um G-Shock, mas é discreto o suficiente para funcionar em ambientes bem diferentes. Vamos aproximar aqui e falar um pouquinho do nosso mostrador e das funções, né? Ele mistura um analógico digital, então a gente consegue ver as horas tanto pelos ponteiros quanto aqui pelo nosso visor digital. Eu acho que essa combinação funciona muito bem. Visualmente, ele continua parecendo muito mais um relógio analógico e o display ele fica um pouco mais discreto. Vale lembrar também que a data aqui, ó, do dia da semana também é mostrada num visorzinho digital, e eu acho bastante elegante. E apesar desse visual mais limpo, ele traz praticamente tudo que a gente espera de um G-Shock. Ele tem cronômetro, timer, alarme, hora mundial, calendário automático e iluminação em LED. Além disso, também a bateria tem uma autonomia estimada aí de aproximadamente 3 anos. Então, ele é um relógio aí com bastante funções, bastante discreto, versátil, bastante sóbrio e, na minha opinião, muito bonito. Bom, esse modelo está comigo desde março de 2025. Ele já passou por vários ambientes, academia, praia, dia a dia, trabalho. Então vale mostrar aqui como ele está hoje, né? Ele tem aqui um pequeno risco, aqui que ele recebeu logo no início, mas fora isso, ele está intacto, não tem nenhum tipo de rasgo, quebrado, nenhum tipo de defeito ou algo que tenha me deixado na mão. Ele funciona muito bem, a bateria não dá sinais nenhuma de
que tá acabando, né? Enfim, só tem 1 ano e pouco que eu tenho ele. Então, assim, ele tá em perfeito estado. E depois de todo esse tempo, o que mais me ganhou foi o equilíbrio. A resistência, baixo peso, conforto e versatilidade no mesmo relógio. Inclusive, tem gente que só quer ter um relógio na vida, e esse relógio aqui vai conseguir atender esse tipo de pessoa, que às vezes em 80, 90% das situações vai conseguir usar esse relógio. Porque além de toda a resistência que ele tem de G-Shock, ele é bastante sóbrio e bonito e versátil. Ele não é perfeito. Já mostrei aqui o risco do cristal mineral, né? Então, mas é o que se espera de um relógio dessa categoria de preço. E o display eu acho um pouco ruim em algumas situações, né? Ele tem essa característica de ser um display negativo, então, dependendo da iluminação e do ambiente, pode ser um pouco ruim para ver a hora. E também ele tem 45 milímetros de diâmetro. Então, assim, para algumas pessoas pode continuar sendo um relógio um pouco grande, né, com dimensões um pouco maiores. Para mim, funciona bem, meu pulso aí tem entre 18 e 19 centímetros, então ele veste muito bem no meu pulso. Inclusive, vou até colocar aqui para mostrar para vocês. Bom, esse é o GA2100 no pulso. Bastante discreto, elegante, é um G-Shock, mas com características aí um pouco diferentes. Bom, e sim, depois de mais de 1 ano de uso, eu recomendo muito o GA2100, principalmente para quem quer a resistência de um G-Shock em um relógio mais leve, fino e versátil. Se você quer um relógio robusto para academia ou para usar para esportes e quer fugir, por exemplo, até dos smartwatches, esse modelo é para você. Se você tiver interesse em adquirir o GA2100, eu vou deixar alguns links confiáveis aqui na descrição e também no comentário fixado. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desse modelo? Vocês teriam ou preferem os G-Shocks mais tradicionais? Se você gostou do vídeo, deixa o like para dar aquela força para o canal. Se inscreve aqui no Relógios na Realidade para não perder os próximos lançamentos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!